E aí, pessoal, mais um episódio do nosso podcast Fala Empresário, uma produção do escritório Aragão Advocacia, que tem o objetivo de trazer voz, ideias de empresários, de empresas do nosso estado, da nossa região do Nordeste e principalmente também do nosso país. Tá? Nosso canal tem o objetivo de trazer suas trajetórias pessoais, empresariais, enfim, insights relacionados ao empreendedorismo, mundo dos negócios e etc. Bom, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, uma pessoa muito especial, a quem desde já eu agradeço, gostaria de pedir a todos e convidar a todos que possam seguir as nossas redes sociais. Nosso canal no Instagram, nosso canal no YouTube, né, onde vocês podem acompanhar o episódio na íntegra. E também hoje tem uma novidade, que é o nosso canal no Spotify. Então, por favor, sigam a gente, compartilhem o nosso conteúdo, né, curtam o nosso conteúdo para que a gente possa disseminar essas ideias, essas histórias, né, e esses convidados tão ilustres que recebemos aqui mensalmente, tá bom? Obrigado e vamos à apresentação do nosso convidado. Bom, aqui eu, como disse, agradeço a sua presença, Eduardo. Estamos aqui recebendo Eduardo Henrique Cunha Neves, economista com ampla experiência no desenvolvimento econômico do Ceará, foi diretor-presidente da ADESE de 2018 a 2021, liderando a capacitação de investimentos e o crescimento industrial, com passagens pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará e diversas empresas. Também ocupou cargos em conselhos estratégicos, como o SEBRAE, CODES, a FUNCAP. Recentemente foi diretor-presidente da ZPE Ceará, de 2001 a 2024, destacando seu papel no desenvolvimento da infraestrutura e economia do nosso estado. Atualmente é CEO da Unipar BR, uma consultoria empresarial especializada nas áreas financeira, fiscal e tributária. Eduardo, cara, muito prazer em te receber. Muito obrigado por estar aqui e ter aceitado o nosso convite. Vai ser uma honra bater um papo e conversar contigo. Prazer meu, Eduardo. Prazer meu. Como eu te falei aqui logo na introdução, achei muito bacana o podcast, né? Fala Empresário. Eu acho que motiva a gente, né? Falar para os empresários. E aí aqui um bate-papo, um xará é sempre muito agradável. Oh, muito prazer, xará. Bom, Eduardo, cara, eu queria começar assim, contando um pouquinho da tua história. Eu queria que, obviamente, aqui fiz uma apresentação sua aqui protocolar, né? Lendo o seu extenso currículo. Vejo que você é bastante experiente na administração pública, na administração, na iniciativa privada, mas eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? A tua origem, ali a tua adolescência, e depois como é que começou a tua carreira profissional. Fala um pouquinho pra gente, se apresenta um pouco aí, não tão protocolar como eu o fiz. Se eu começar da história do começo vai demorar, né? Tem bastante idade, né? Não, mas aí vai. Conta um pouquinho pra nós. Mas a minha origem, né, na verdade, eu nasci em Recife, Pernambuco, mas eu sou cearense. Na verdade, fica complicado eu dizer quem eu sou, né? Na verdade, eu sou marquense de Sobral, sou cearense. É uma brincadeira, na grande verdade. Minha mãe é pernambucana, meu pai é cearense, meu pai é da cidade do Marco, do Ceará, uma cidade que eu muito me orgulho, inclusive recebi o título de cidadão marquense. À época, meu pai é médico, então, na época a medicina só tinha em Salvador, quando ele cursou medicina só tinha em Salvador, em Pernambuco, ele fez em Pernambuco. Lá conheceu minha mãe, casou e foi morar em Sobral. Ele é um cara do Marco. Sobral era um polo regional, já prestando um serviço de educação, né? Historicamente faz isso, educação e saúde. Então o papai estudou em Sobral e quando se formou, foi morar em Sobral e prestar seus serviços médicos lá até o dia de falecer com 90 anos de idade, há 2 anos atrás. Então a gente viveu a vida inteira em Sobral, né? Obviamente, minha mãe era de Pernambuco e quando ficava grávida, estava perto de ter os filhos, ia ter lá com a família, a gente acabava nascendo em Pernambuco e depois voltava para Sobral. Mas nossa vida inteira foi Sobral, Marco, que é a terra do papai, e Recife, que é a terra da minha mãe, né? A nossa família. Mas meus amigos de infância, minha família afetiva, ela está em Sobral. São meus amigos, as amizades que a gente construiu a vida toda. E como todo estudante daquela época dos anos 80, não sei se é dessa época, deve ser mais jovem, mas a gente estudava no interior, vinha fazer a época o científico em Fortaleza, né? A gente trilhava, tanto é que a cidade de Fortaleza é formada aí por várias populações de municípios
cearenses, né? Tem parte dos municípios aqui dentro. Então, trilhei o mesmo caminho, vim estudar em Fortaleza, estudei, sou de classe média, né? Estudei no Cristos, estudei no Colégio São João, Farias Brito, me formei na Unifor, em economia. Cursei economia, isso é engraçado, naquela época, às vezes as profissões, é engraçado as pessoas escutarem isso, que às vezes as profissões parecem que estão meio que na moda, né? Na minha época, a economia era na época do Plano Cruzado, né? Que o Dilson Funaro, lembra de 86, quando saiu o Plano Cruzado, a profissão de economista ficou exaltada, foi planejamento, congelamento de preços, ele era um cara muito simpático e tal, enfim, acabou que a profissão ficou muito exaltada na época, como agora, por conta da pandemia, são os psicólogos, né? São as pessoas que cuidam das doenças que nós temos da mente, todos nós, né? Cada um no seu grau. Mas, enfim, então eu acabei cursando a economia, entrei na Faculdade de Economia em 86, né? Então, cursei 5 anos de economia na Unifor. Quando terminei, antes de terminar o curso, eu já fazia estágio em empresas privadas. E quando eu me formei, eu comecei na iniciativa privada, como executivo de algumas empresas, na época em construtora, por incrível que pareça, era a construtora Estrela, da família Fugita, aqui de Fortaleza, que era muito conhecida, e tinha um movimento muito bacana na época, que era a construção civil no Brasil, na época, cara, tinha um desperdício de 30%. Imagina, cada 10 casas, tu perde 3. 30% é exatamente isso. E então tinha na época um processo de industrialização da construção, né? Ou seja, você tentar construir módulos parecidos, que você conseguia corrigir os erros e diminuir o desperdício. E criar administração, né? Gestão, hoje a gente chama de gestão, na época administração, enfim. Criar gestão dentro da produção, então da construção. Então tinha uma equipe multidisciplinar, que era RH, certo. Foi quando começou a história do RH, que antes era setor pessoal, né? Aí começou a cuidar das pessoas, olhar para as pessoas, né? Na necessidade que a mão de obra tivesse capacidade produtiva e produtividade. A questão da administração, a questão do engenheiro, do arquiteto. Então, antes de a gente montar uma obra, montar um canteiro de obra, e eu sou especializado em OIM, Organização e Métodos, que na época ficou Organização, Sistemas e Métodos, OSM, que hoje se utiliza muito o OSM na engenharia. Mas era organizar tempos e movimentos, a questão da localização do canteiro, como seria a circulação das mercadorias. Isso foi uma experiência enriquecedora demais na época que eu tive na construtora, que era inovador para a época. A gente estava Kanban na época, estava também na moda, que é o sistema japonês. Enfim, então foi algo assim muito enriquecedor para o meu crescimento profissional. Depois disso, foi os anos 90 aí, que veio a crise lá, quando o Collor foi eleito, que tinha um tiro só e sequestrou todo o recurso, toda a poupança de todas as empresas. Né? Confisco. A famosa Zélia Cardoso, ou Zélia Cardoso, a nossa exatamente, ministra. Cara. Tu imagina o empresário amanhecer o dia sem dinheiro na conta. Como é que se... Surreal, né? Mas enfim, isso aconteceu de fato. Aí você estava nessa Brasil. Época aí, estava saindo da construção? Não, estava lá. Não, a construtora vende pouco. Construtora, eu acho que tinha mais de 30 obras em construção no Brasil inteiro. A construtora estava bombando. Só que quando você faz isso com não sei quantos mil empregos na época, eu também não me recordo, e aí você tira todo o recurso, isso cria um complicador muito grande, né? Então a construtora foi obrigada a enxugar, a demitir, mas ao mesmo tempo eles estavam investindo em outra área, que era a área de granitos. Aí eu assumi uma diretoria administrativa financeira deles na área de granito. Eu tinha acabado de me formar, cara, acho que eu tinha 1 ano de formado. E fui assumir a diretoria deles, eu não sei, até hoje o capitão Fugita aí, saudosa memória, que me deu esse presente, né? Reconheço hoje, talvez quando tão jovem não compreendesse a dimensão da função que estava assumindo, mas foi um grande desafio, uma área nova, que eu tive a oportunidade de participar também do boom do granito ali
no estado do Ceará, né, que foi um movimento que a gente teve naquela época aí, eu acho que aí já anos 90, se eu não me engano. Aí depois disso, um primo meu, lá do Marco, da terra do meu pai, lá sempre teve essa veia do móvel, né, do polo moveleiro, que é um polo moveleiro que a gente tem no estado do Ceará, e de excelente qualidade. Hoje, todo robotizado, faz inveja a nenhum canto do país, nem do planeta, do que é feito lá hoje, naquela região. Extremo crescimento graças a esse processo de industrialização natural, digamos assim, que hoje, inclusive, tem o único reflorestamento do estado de Ceará, na área de eucalipto. Eu acho que era uma matéria bacana de vocês conhecerem, entrevistarem essa turma lá. Os caras têm mais de 3 mil hectares de reflorestamento de eucalipto. Lá é um negócio fantástico. Então, mas enfim, naquela época isso tudo estava começando. Um primeiro disse que móveis era um negócio bom, vamos montar em Sobral. Aí eu era jovem, eu acho que tinha 25, 26, 27 anos. Já estava casado, já tinha um filho. Uhum. Aí eu digo, pô, eu tô topando tudo, né? Então, começo de carreira, já com a experiência da... Né? Mas sempre muito mais de aprendizado, né? Eu acho. Eu tive a sorte, cara, de ter tido a oportunidade. Agora, assim, não só a sorte, eu me agarrei a todas elas. Mas entrou no negócio? Fui. E aí? Eu pensei o seguinte, eu nunca me esqueço de uma coisa. Eu pensei o seguinte, cara, eu sou novo, dá tempo de eu ir, de eu quebrar e de eu voltar, né? Aí fui, montei minha fábrica, eu vendia para o Nordeste todo, né? Minha fábrica estava muito bem e tal. Só que aí chegou uma crise lá no governo Fernando Henrique Cardoso, eu nunca me esqueço disso. Eu me lembro que em dezembro, o dólar brasileiro era quase 1-1, era algo assim. Como minha fábrica era de colchão e estofados, tudo meu era dolarizado, que era produto químico. O Brasil praticamente não produz nada de químico, né? É tudo importado. Infelizmente, tem o petróleo, mas toda indústria de refinaria fina no país, infelizmente, não produz. Fica sempre na commodity e no que deve produzir não produz, que é o mais caro. Só que naquela época eu não entendia, né? Então o dólar era praticamente 1-1, e se eu não me engano, quando virou o ano, janeiro e fevereiro, ficou 3-1. Uhum. E aí você vendia 30, 60, 90, 120. Cheque pré-datado. Cheque eu nunca mais nem usei. Mas era o que se usava, era a forma de crédito. Na época você não tinha nem crédito, que a forma de crédito era improvisada. Era o título que mais circulava na economia. Improvisado, né, Eduardo? Um dos mais. Improvisado, né? Porque não era regulamentado. Exatamente. Porque não tinha valor legal nenhum. Verdade. Você pré-datar um cheque, depois, o cara podia botar, porque o cheque é um pagamento à vista. Ele podia botar a qualquer momento. Aí depois foi que a justiça foi evoluindo nos entendimentos para dar, digamos assim, mais legalidade àquela coisa do pré-datado, né? Mas enfim. Foi uma coisa informal que, por necessidade, né? Por falta, nesse momento, digamos assim, de governança do país, a própria população criou um meio de sobrevivência, né? Exatamente. Um meio de sobrevivência. Que naquela forma, que hoje eu compreendo de forma diferente, depois da minha experiência no setor público, eu estou falando de um Eduardo jovem aí, antes de conhecer a experiência que eu tenho hoje. E hoje, conhecendo, isso era falta de Estado, falta de poder público, falta de linha de crédito, falta de uma série de condições para o empresário sobreviver. Tanto era que a indústria, por menor que seja, como era o caso da minha indústria pequena, ela financiava o comércio. A partir do momento que você vendia com cheque pré-datado, ou seja, tu bancava. Uhum. Se eu não me engano, no máximo que eu consegui comprar era 30 dias, porque naquela época também não tinha crédito, né? Porque a inflação era muito alta. E você vendia com 120, né? Uma média aí, talvez, de 60 médio. Então você praticamente financiava o comércio, que não tinha outra forma de financiamento, que por sua vez vendia lá no interior com crediáriozinho próprio. Uhum. Não tinha cartão de crédito, o cara do interior não tinha isso. Era o crediário próprio quando era na cadernetinha anotada. Na confiança. A caderneta era para controle. Para controle. Era na confiança absoluta. Mas aí depois veio a experiência na administração pública. Exatamente isso. Aí depois, nesse evento aí, o emprego ficou numa situação ruim. Aí em 2003, um amigo meu lá de Sobral, que foi superintendente do Sebrae, foi convidado para ser secretário de Desenvolvimento Econômico. O Rez Dias foi um grande secretário de Desenvolvimento Econômico, vocês
vocês lembram. E o Regis me convidou para vir trabalhar com ele no governo do Dr. Lúcio Alcântara, que é um grande amigo, político extremamente respeitado no estado do Ceará, por toda a sua história, sua origem, e o que fez, né? Exemplo de serenidade, de respeito, de segurança. Então, entrei lá no governo dele em 2003, né? E saí agora em 2024, que dá em janeiro, né? Entrei em janeiro no governo dele, saí em março de 2024, dá exatamente 21 anos. Aí eu brinco, atingi a maioridade, não sei porquê. Fiz 21 anos, mas no momento exato de começar de novo. Mas aproveitando o gancho, Eduardo, assim, enfim, foi uma carreira na administração pública maravilhosa, né? Eu queria que tu contasse um pouco, assim, dessa visão do lado da administração pública, olhando para a iniciativa privada, né? Tu falou agora há pouco, assim, Eduardo, muitas vezes lá atrás, quando eu comecei na iniciativa privada, faltava crédito, faltava o Estado mais presente, enfim. Hoje a gente ainda sente isso, você como economista, né, tem uma capacidade muito maior do que a minha, né, de enxergar mais. Hoje a gente ainda enxerga isso, né? Muitos segmentos, muitas empresas ainda necessitam, né, digamos, de um crédito melhor. Mas, enfim, voltando para a questão da administração, como é que tu enxerga, né, a iniciativa privada, né, pelo lado da administração pública, já que tu conviveu com tanto assim com empresas da iniciativa privada ali, lidando com a administração pública, como é que foi isso, Eduardo? Como é que é a tua experiência? O que é que tu pode dizer para a gente aí? Eduardo, é engraçado. São duas coisas. Uma é que quando eu me formei, né, eu dizia sempre, o que eu jamais quero é ser funcionário público. Nunca vou entrar na administração pública. Aquele cara do carimbo, né, não faz nada, só ali. Acabei que eu contei minha história aqui na iniciativa privada, no início da minha carreira, isso aí eu já tinha 30 e poucos anos, quando ingressei na administração pública, e eu fui para o desenvolvimento econômico. Pelo menos isso eu queria estar no desenvolvimento econômico, que é a minha formação e o que eu gosto. Eu gosto de negócio, eu à época eu cuidava das fazendas que tinha projeto de cajueiro, criação de gado, de ovino, caprino, também atuei muito no setor agropecuário como empresário, né, nessa mesma época que eu contei da minha história lá, e entrei na administração pública. E lá eu comecei a compreender o outro lado também. E uma das coisas mais relevantes que eu acho que eu consegui construir na administração pública foi quando lá no governo do Alcântara a gente construiu a primeira Câmara Setorial, que é a da Carnaúba, e depois isso aumentou, acho que hoje na Destra tem 20 e tantas câmaras setoriais, porque a gente precisava escutar o setor, a gente precisava escutar as pessoas. Cada setor tem uma característica, tem uma dor e uma necessidade diferente, uma peculiaridade. E a gente sabe que necessidade tem todas. E, Eduardo, assim, o que mais me preocupava era a compreensão, porque quando eu fui para o lado do setor público, eu compreendi o setor público, porque a gente, quando está do lado de cá, é como se estivesse num bar, só critica, né? A gente, às vezes, não escuta. E aí, quando eu fui para o lado do setor público, eu comecei a entender as coisas dos dois lados. Gente, eu acho que a gente precisa escutar que, de repente, acontece alguma coisa boa. Ou, de repente, a gente tem um caminho que a gente tem de mudar alguma coisa. Porque quem tem a condição de mudar alguma coisa é o setor público. Então, o setor privado aí tem que estar organizado para que ele faça as mudanças necessárias. Não só brigar, né? Não só reclamar. Faz parte também, né? Até faz bem. Mas não só isso. A gente precisa trabalhar num sentido que a gente consiga transformar de fato. Então, isso me colocou tendo uma visão dos dois lados, né? Eu senti as duas dores. Eu acho que por isso, muitas vezes, como eu sempre vivi na atração de investimento, na verdade, eu literalmente vendia o Ceará, né? Era o vendedor que pegava aqui o pacote Estado do Ceará, ia para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, vários cantos que eu ia para poder vender e atrair empresas do Ceará. E para vender, eu acho que tinha uma certa facilidade, porque eu conhecia o outro lado também. Eu entendi o que o cara falava. Eu entendi quando ele dizia que precisava de incentivo, porque aqui o custo ia ser muito mais alto de transporte, porque a venda era toda lá, não era aqui. Aqui não tinha mercado consumidor, como ainda não tem comparativamente. Então eu conseguia compreender isso e eu acho que conseguia meio, com o que tinha dos dois lados, encontrar um meio termo para que as coisas acontecessem. Eu acho que o caminho é esse, né? Agora a gente precisa
do lado da sociedade privada, se organizar melhor para exigir melhor o que que o setor público pode dar. Porque ele pode muito. Ele também dá pouco, que a gente exige pouco. A gente não sabe fazer essa cobrança. Mas dentro dessa venda, Eduardo, eu vendia o Ceará. Quais foram os maiores desafios? Tem várias passagens engraçadas. Diga aí duas. Eu te dizer uma no Rio Grande do Sul, cara, essa foi engraçada. Eu estava ali na região de Caxias. O Rio Grande do Sul ele tem vários polos, né? São os alemães, polacos e os italianos, aí meio que divide, né? A turma mais dos alemães são o Vale dos Sinos, que é mais a indústria calçadística, trouxe para cá. E tem a turma ali do lado de Caxias, que é mais os italianos, é mais para máquina, equipamento. Eu acho que na época eu estava buscando uma indústria de ônibus, que era fazendo fábrica de ônibus no estado de Ceará. Falei com vários, o negócio já caminhando. Aí o dia todo em reunião, viagem, reunião nas várias cidades, em várias empresas, explicando os incentivos, as vantagens competitivas, o que a gente tinha no nosso mercado consumidor, a região Nordeste, mais de 50 milhões de habitantes, em 1.500 quilômetros você faz de Belém do Pará, Bahia, tal, aquele negócio todo. Aí, à noite, uma reunião no sindicato metal mecânico de lá. Né? Aí aqueles senhores lá, mesão lá. Aí eu comecei a falar, cara, teve um senhor lá do lado que ele olhou e disse, esse cara quer levar as indústrias daqui. Depois o cara ficou revoltado. Eu disse, ferrou, né? Vem pra cá. Sei nem como eu volto. Pra tirar nossas empresas daqui e levar pra lá. Cara, e na hora parece que é Deus, né? Daquele... O cearense tem sorte em tudo, né? Deu aquele inside lá. Aí eu disse a ele o seguinte, meu amigo, eu estou aqui só mostrando a oportunidade que tem o Ceará e o Nordeste brasileiro para você montar a segunda planta industrial, para você ampliar seus negócios. Porque o que está acontecendo? E era verdade. O que está acontecendo hoje, eu estou recebendo lá no estado mais investidor italiano, português do que brasileiro. Me parece que o sul e sudeste brasileiros são os mais ricos, não nos conhecem. Eu estou querendo só mostrar que existe, tem isso aqui e tal. Aí, ficou tranquilo, depois me convidaram para jantar com todos eles, e eles todos estavam, quem fazia parte da diretoria do sindicato. Aí, depois tomou um vinho, fiquei todo mundo falando uma língua, e ficou legal. Mas isso nessa época aí, era na ADES. Na ADES. Já era na ADES. Na ADES. Tá. Aí depois de um bom tempo, já na administração pública, você assume a ZPE. Eu queria, antes de falar da ZPE propriamente, eu queria que tu me desse a tua visão, Eduardo, do Porto, tá? Porque tem toda uma história relacionada ao Porto, tem toda uma resistência, né? Quando da implantação do Porto, quando do pensamento de se levar aquela... do que é hoje, né? A realidade ali no PECEM. Eu queria que tu contasse um pouquinho disso. Eu vivi muito isso, cara. E depois dessa história, eu queria que também que tu falasse assim, o que é o Porto hoje para a iniciativa privada, o que é a ZPE para a iniciativa privada, qual a importância, enfim. Eu iniciei no Estado em 2003, como eu te falei, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. À época, a gente era uma diretoria nova também, que o Reis criou, que a ideia era a gente trabalhar com comércio, que era desenvolvimento setorial. Não era só indústria, que tinha a Secretaria de Indústria, para pegar o comércio, o serviço. Foi quando a gente começou, a gente criou inclusive um Conselho Estadual do Comércio naquela época, que foi aí a base que a gente depois acabou criando as câmaras setoriais, que depois foi ser sucesso lá na frente. Mas a construção saiu daí. Daí, depois o governo Cid Gomes, eu entrei no governo Cid Gomes, um tempo fora, uns 7, 8 meses fora, ajudei a escrever a ADES, com a equipe que escreveu a ADES, e fui para a ADES, comecei como gerente, depois como diretor, depois como presidente. Certo. Que é um negócio muito bacana para um cara que é terceirizado no setor público ascender dentro da empresa. E foi de fato dentro da empresa. Não foi esse negócio de cargo público do amigo do rei e tal. Não. Foi de fato reconhecimento, inclusive, das pessoas que trabalhavam lá, o que muito me orgulha, e a ADES é minha casa, minha referência sempre. Né? Então, na ADES,
a gente teve a condição de acompanhar todos os momentos econômicos do Estado de Ceará. O Porto é dos anos 2000, né, quando ele foi criado. Mas é sempre assim, o Ceará tem uma coisa engraçada. Historicamente, de tudo que a gente vê, toda grande obra que é feita no Estado de Ceará, ele sempre tem uma massa crítica muito forte. Né? E às vezes isso fica por anos, cara. Isso muda e fica por anos. Pegar o Washington Soares, quando foi construída, foi uma loucura. O Soares, cara, não é uma avenida do município, é uma estrada estadual. Uhum. Né? E hoje é uma das mais movimentadas de Fortaleza. Né? Porque ninguém aceitava que existisse. O próprio viaduto ali, que é mais recente, ali do Cocó, ali perto de Iguatemi, né? Uhum. Que foi Ave Maria, foi uma loucura para que o... Discussão lá do próprio Parque Cocó que estaria invadindo. Pois etc. que o governador Cid Gomes teve um trabalho maluco para conseguir fazer aquilo, só ele com a força e a coragem e a visão empreendedora que ele tem para poder grandes desafios. E o Porto do Pecém foi a mesma coisa. O Estado de Ceará, porque as pessoas não compreendem, o Estado de Ceará, diferente de outros locais do mundo, o Estado de Ceará não tem área natural abrigada para ter um porto. Tem, vírgula, tem. Porto de Camusim, que era o porto natural do Ceará. Só que o calado é baixíssimo, é 5 metros. Hoje não passa no navio do porto de hoje. Passa no navio dos portos dos anos 20, 30. Uhum. Né? Então, para você fazer um porto no estado de Ceará, você precisa de grandes investimentos, que é mar aberto, o Ceará todo é mar aberto. Né? É diferente se pegar o porto de Roterdã, que é natural, o próprio aqui de Suape, que é de forma natural. Então, isso é uma grande dificuldade. E, para o crescimento de qualquer região, de qualquer nação, ou de um estado, você precisa ter as estruturas básicas, né, de modais de transporte mínimos. Estrada, rodovias, ferrovias, que o Brasil dele todo quase não tem, mas porto e aeroporto. E isso os estados do Nordeste foram ter depois dos anos 90, começaram a melhorar os aeroportos. Lembra o aeroporto de Fortaleza como era? Né? A gente chamava quase uma rodoviária, né? Acho que nem ar-condicionado tinha. Então, os estados do Nordeste foram ter essa capacidade de aeroporto, de construção de portos, por aí. Né? E isso é que deu a capacidade de crescimento econômico. Porque você sem infraestrutura, você não tem como crescer. Né? Aí fica entre o ovo e o pinto, né? Quem é que nasce primeiro? Né? Eu faço a infra e o negócio vem depois? Ou vem o negócio e eu faço a infra? Né? Essa discussão é eterna. Então, o estado de Ceará sempre teve essa grande dificuldade. Tinha um porto do Mucuripe, que é um porto aí dos anos 50, que é extremamente assoreado. A entrada aqui de Fortaleza, ela não dá um calado alto, você não consegue expandir esse calado, né, porque não tem como entrar, porque a plataforma é baixa, então você não consegue chegar a 19, 20, como é o Pecém, para receber os navios pós-Panamax, navio de 350 metros. Então o Pecém foi estudado com batimetria e tal, né, com especialistas, lá no governo Tasso, e foi feito o Porto do Pecém. O Porto do Pecém pegou uma crítica fortíssima na época. Talvez à época a gente não tivesse uma imprensa tão forte, ou talvez que pudesse defender a própria condição do Estado de Ceará, mas também muitas vezes as coisas que é feito pelo setor público, como ele sempre tem, como a política sempre tem os dois lados, né, sempre ao lado da crítica, independente de quem seja, ou de que lado de partido, não estou falando nada disso, apenas pela própria condição política, há sempre a crítica muito forte do outro lado, ou você fazendo algo bom, ou algo positivo, ou não tanto positivo, mas sempre a crítica muito forte. O Porto do Pecém estava em construção do molho, né, do mar, e o porto é um porto de mar aberto. Né? E tinham comprado os guindastes, que são produtos que você não chega na prateleira, eu quero um guindaste, eu quero um navio. Isso não existe. Você compra para entrega 3, 4, 5 anos depois. O Porto tinha comprado e os chineses, acho que tinha uma venda no México, aí agora não me recordo do país, eu posso falar bobagem, mas aqui pela América Latina, Caribe, tinha uma encomenda também para a mesma época.
Então, como o cara mandou o navio lá entregando os guindastes, eu estou aqui resumindo a história de uma forma muito simplória. Ele entregou o outro e veio entregar o daqui. Quando chegou o mole, ainda não estava pronto. Porque ele chegou, acho que 6 meses antes, se não me engano. O número é esse, 6 ou 8 meses antes, e não estava pronto. Aí foi a história que o PCM não para, porque o vento não deixa o navio aportar, o vento é forte, o mar é aberto. Aí criou isso, cara, por tanto tempo, que quando eu saía para vender, isso foi anos 2000, a dessa é de 2007, 2008, 2009, 2010, eu falava do Porto do Pecém, rapaz, mas me disseram que lá no navio não chega. Sim. A narrativa. Cara, isso ficou. Só loucura que ficou. Mas aí a importância do porto em si, para a economia do Estado. O Porto do Pecém é um grande divisor de água do Estado de Ceará. Obviamente, isso é uma coisa também que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Esse tipo de investimento o setor privado não faz. Só quem tem capacidade de fazer a mola motora da economia rodar é o setor público. Porque ele investe no que a gente reclama, muitas vezes, a fundo perdido ou para resgatar muito tempo depois. Se você procurasse no planeta Terra inteiro, chamasse alguém para investir no ano 2000, um porto no estado de Ceará, sabe quantos investidores você encontrava no planeta Terra? Nenhum. Era muito sem futuro, a gente não tinha nada, cara, tinha muito pobre. Quando o estado do Ceará investe os recursos, teve a ajuda do governo federal, inclusive o nome do porto é Mário Covas, a rodovia, que foi na época do governo Fernando Henrique, do governador Tarcísio Gereissati. Quando o Porto do Pecém é implantado, no início, o Porto do Pecém, até o governo Cid, a folha de pagamento era do Tesouro. O governador Cid é que deu o impulso. Hoje o Porto é completamente independente. É uma empresa SA, que é o CIP-SA, que é a mola de desenvolvimento econômico do Estado de Ceará, o que também é justo dizer onde o Estado de Ceará mais investiu, né? Mas hoje você tem a siderúrgica, você tem a ZPE, você tem uma série de empresas ao redor do Porto. O Porto é que está protagonizando a mudança da economia do Estado de Ceará com hidrogênio verde, né? Então, se você não tivesse aquele porto, que hoje é cobiçado pelo mundo inteiro, inclusive hoje, nós temos um sócio holandês, porque o porto é tão bom que veio gente interessada em estar aqui com a gente, né? Então, essa condição foi criada. Cara, falando dos anos 2000, a gente tem 2024, a sociedade, se não me engano, foi 17, 18, por aí, ou seja, 18, 20 anos depois. Quem é que investe isso para imaginar que vai crescer? Então, isso é uma necessidade. É uma obrigação, que é aquilo que eu falo, que nós, como empresários, a gente tem que cobrar do setor público. É igual quando você está numa região que você é produtor de alguma coisa, no interior do estado não tem estrada. Bicho, uma estrada aqui, cobra a estrada aqui, se ela chegar, a produtividade, a produção daquela região, seja ela qual for, vai crescer. Esse era o grande papel que a gente tinha na ADES, era de enxergar a economia do estado de Ceará como um todo, né? Tanto é que o business do agronegócio era na ADES. Você tem Secretaria de Agricultura, mas o business, tudo que era negócio, dentro da ADES você tem essa capacidade de enxergar a produtividade, né? Os negócios e como auxiliá-los. É por isso, das câmaras setoriais, que era você escutar as necessidades de cada setor. De fato, desenvolveu e desenvolve a economia, né? E a ZPE, Eduardo? O que é a ZPE? Explica para a gente aí o que é a ZPE, o que exatamente faz, qual o papel dela, a importância das empresas. A ZPE, Zona de Processamento e Exportação, inclusive até no livro de Economia Cearense eu falo um capítulo sobre isso. É algo fascinante. Eu tive a oportunidade também de, quando estava na ADES, né, quando a gente criou a ADES, ela tinha, na lei da ADES, ela tinha a função de criar uma zona de processamento e exportação. Que, por coincidência da vida, eu participei em escrever a ZPE, a própria ADES gestou a ZPE um tempo e depois ela saiu. Ela viabilizou de fato quando veio a siderúrgica, que é uma história muito bacana. O Estado de Ceará, a vida toda teve o sonho da siderúrgica. A ideológica tem.
Na prática, não tinha lógica ter. Tu não tem matéria-prima, tu não tem mercado consumidor, tu não tem mão de obra. Tu quer só porque tu quer? Era quase isso. Uhum. Mas cearense é bicho teimoso, né? E o cearense, acho que desde Vigílio Távora vinha com esse sonho, né? Mas a época o governador Cid conseguiu realizar, né? Ele conseguiu enfrentar e realizar. Tínhamos várias dificuldades. Uma, a água, o estado de Ceará não tem água. O grande motivo, historicamente, do desenvolvimento econômico é a questão da água. Os estados que têm água, até porque a própria indústria antiga, ela utilizava muita água e energia, de teixo e tal, e o Ceará nunca teve, né? Então, é um estado fadado naturalmente, pela natureza, a não ter a condição de desenvolvimento econômico. Obviamente, com o passar do tempo, com a mudança das tecnologias, enfim, aí você supera as deficiências naturais, né? Otimizando o uso. Isso, né? Então aí a gente conseguiu, aí, o governador Cid Gomes na época, conseguiu viabilizar a siderúrgica, fazendo o quê? Conseguiu a energia, também nós não éramos produtores de energia, hoje somos, mas não éramos. Hoje a gente exporta energia, mas não produzimos energia, a gente é importador de energia. Energia para produzir seria a carvão, aí equacionou um ponto, porque também o gás natural a gente não conseguia com a Petrobras, que ia e vinha, mas acabou não conseguindo, mas o carvão viabilizou o comprador do aço, que era uma coreana, e outra coreana que ia montar a empresa, a Poço Cadoncourt. E a Vale, que ia trazer o minério de ferro, que era a matéria-prima. Uhum. Né? As outras matérias-primas, calcário e tal, isso a gente tem aqui na Chapada, ali na região do Pentecoste, então a gente consegue os fundentes ter aqui perto e trazer. Só que com tudo isso, a equação não fechava, financeira. Precisava de incentivo, só incentivo estadual não estava, precisava de incentivo dos tributos federais, que são os maiores do país, né? E aí, ZPE. ZPE é uma política pública que existe no Brasil desde o governo Sarney, desde 88, 89, se não me falha a memória. Essa política pública existe, poderosíssima no mundo todo. Essa política pública mudou a Ásia. Quando você falava nos anos 80, 90 dos tigres asiáticos, eles todos são de zonas livres de exportação, de ZPS. Né? Essa política pública existe lá. Das ZPS no mundo, acho que 6 mil são da China. Acho que quase 60%. Tem nos Estados Unidos, tem em todo canto do mundo, tem no Uruguai, que é das mais antigas, tem 100 anos. Na América Latina, Caribe inteiro tem. No Brasil só tem hoje uma, que era nossa quando instalamos na época, mais de 3 anos para cá, que é a do Piauí operando, são 2 em operação, e deve ter mais 2 se instalando, se não me engano, Minas Gerais e Mato Grosso. E outras que em processo, mas tecnicamente funcionando 2, Ceará, Pecém e Parnaíba. E isso é uma política pública de atração de investimento em qualquer canto do planeta. Por quê? Ela é uma política pública voltada para a exportação, ela elimina 2 coisas. O teu mercado interno é fraco, porque tu não tem renda, não tem nada ainda, então tu não pode produzir coisas muito elaboradas. Né? Eu estou tentando aqui falar uma linguagem mais simples. Aí, se tu tem uma zona livre, porque zona livre de comércio existe desde os romanos, né? Sempre existiu zona livre de comércio. E o ZPE é uma zona livre de comércio voltada à exportação, diferente da zona franca de Manaus, que é uma zona livre de comércio, mas voltada para o mercado interno. Né? A ZPE seria o inverso disso. Então, você produz aqui, você detém tecnologia, você forma mão de obra e tal, não sei o que, e vende para quem pode pagar e recebe divisas. Esse é o grande mote da ZPE. Para exemplificar, e talvez ficar mais fácil a compreensão. Mas quem utiliza as ZPS hoje no estado? São empresas exportadoras. Hoje, são 3 empresas que estão lá instaladas hoje, que é a ArcelorMittal, a antiga CSP, que viabilizou com a ZPE, foi onde nasceu a ZPE do Pecém, que mudou a economia do Ceará, inclusive industrial, inclusive a forma de exportar do estado de Ceará. Né? A
a Fênix, que é uma empresa americana, que trabalha dentro como fornecedora da própria CSP, e a White Martins, pelo menos eu não sei mais o número, mas se não me engano, era uma das maiores plantas na América Latina de oxigênio, essa aqui. Que aí tem eu falo demais, né, cara? Não, cara, que aí tem um detalhe interessante, que na pandemia, ZPE, que aí eu me orgulho de ter, de novo, sorte de ter tido a oportunidade de ter passado por esse momento histórico. Eu estava na ZPE nesse momento, falta oxigênio, crise de Manaus e tal, na pandemia. Empresa de ZPE é obrigada a exportar 80% e só 20% para o mercado interno. Essa era a regra existente. Aí falta oxigênio, cara, morrendo sem ar. Produção na ZPE, mas não podia estar no mercado interno. Aí vem a medida provisória, na época do governo Bolsonaro, que libera 40%. Aí a White Martins colocou oxigênio no mercado interno e salvou aí muita gente. Com certeza. Da falta de ar, literalmente, na pandemia. Foi a ZPE do Ceará, do PECEM, que deu a contribuição importante para isso. Por conta disso, quando você tem uma medida provisória, um ano depois eu viro a lei, eu caduca. Aproveitamos a janela, e aí nessa época eu trabalhei muito em Brasília, com vários estados que tinham intenção de ter ZPE, e a gente acabou com o CZPE, que ajudou demais, que é o Conselho Nacional de ZPS, que é quem rege as ZPS, a gente conseguiu criar um novo marco legal de ZPE, que a gente tira esse compromisso exportador. A empresa pode importar ou exportar a quantidade que quiser, desde que o que coloca no mercado interno é pague todos os tributos igual às empresas nacionais, tem isonomia. Mas ficou a liberdade, desengessou, que era o grande problema de você atrair empresa para dentro da ZPE, era a forma engessada que a legislação brasileira está, diferente da legislação mundial. Com o novo marco legal, a gente se aproximou muito da legislação mundial, mas ainda não é a ideal, mas a gente saiu dos vários problemas que a gente tinha. O maior deles era esse engessamento, o outro era a condição de você não ter serviço dentro da ZPE. Hoje, pelo menos, não tem incentivo, mas pelo menos pode ter, mas é possível ter. Na lei pode, falta regulamentar. Esses avanços, a própria delimitação do território da área alfandegada ficou restrito à área de alfandegamento. Antigamente você era obrigado a alfandegar todo o território da empresa. Então, a ideia era 540, 560 hectares, que eram todos monitorados pela ZPE dentro da CSP. Hoje são 5 hectares. Que é o necessário, é só a área que você faz a entrada e saída de mercadoria. Mas a gente é obrigado a tudo. Entrada de pessoas, saída de toda a empresa, tudo. Isso era obrigado a fazer. Então, tornava muito caro esse processo de você ter uma ZPE no Brasil. Isso tudo a gente conseguiu eliminar com a mudança do novo marco legal. Aí, Eduardo, assim, trazendo para números de economia, isso representa o que, por exemplo, para o nosso estado? Essa zona em termos de empregabilidade, valores, enfim. A CSP acho que tem mais de 3 mil empregos diretos, aí, indiretos, deve ter muito mais do que isso. É a mola motora da economia do estado de Ceará. A possibilidade do hub do hidrogênio verde, você tem exatamente duas coisas que a gente falou. A condição... Mas aí tem muitas empresas também que fornecem para a própria CSP, sim, que isso também faz o crescimento. Que é o que você chama da empregabilidade indireta. Exatamente. É isso? Exatamente. Somente o que a gente chama dos fundentes, né? E eles têm ampliação, depois que a ArcelorMittal comprou a CSP, que agora a ArcelorMittal, ela veio para o estado de Ceará com o intuito de crescer, ela tem o intuito que o projeto sempre foi esse, de dobrar, são 3 milhões de toneladas, de dobrar para 6, e de fazer porque hoje ela faz a placa, né? Digamos assim que a placa é o primeiro estágio, é de fazer a laminação. A laminação faz aqueles rolos, né? Aquelas chapas de aço. Mas só a placa, a gente, como leigo, a gente fala de forma simplória, mas assim, do pouco, eu também sou leigo no assunto, mas do pouco que eu falei com eles, eles fazem mais de 30 tipos de chapa de aço, né? De placa de aço, né? Porque
É um aço específico para automóvel, um aço específico para navio, um aço específico para avião, um aço específico para linha branca. Então tem uma composição naquele produto diferente. Isso é muito complexo. É um monstro, cara. É muito grande. Não existe uma fábrica no Ceará assim, como aquela. E essa nossa aqui é uma das mais modernas das Américas, quando foi construída à época. Assim, é um negócio. Assim, a gente está fora da curva nesse sentido, em termos positivos. A ZPE tem essa função importante aí, como uma política pública. É importante que se diga isso. A ZPE é uma política pública de atração de investimento que o Brasil tem que adotar para ele inteiro. Não tem que ter só aqui no Ceará, não. O Brasil tem que adotar para ele inteiro. Porque é uma política pública de atração de investimento. Dá um exemplo simplório que eu queria dar aqui. A China, cara, a gente pega aí anos 80, 90, nós vivemos isso, Eduardo. Tudo que pegava da China, a gente comprava aqueles troços lá baratinho. Xing Ling, quebra no outro dia, né? Era o carrinho da criançada lá que piscava a luz e acabava a bateria, acabava o carrinho junto também, né? Acho que não durava nada. A gente ia Xing Ling, Xing Ling, Xing Ling. Isso virou muito nos anos 90, por aí, isso era muito comum. Eu estava no começo do aprendizado. Aí tu pega aquilo ali, tudo era de ZPE, cara. Tu pega aquilo ali, o que é hoje? São esses carros chineses que nós temos, extremamente confiáveis. É o player mundial da energia solar, das placas solares. Ninguém tem tecnologia e fabrica igual a eles. São os carros elétricos que nós temos aqui. Aqui a gente deve ter um monte de aparelho dos chips asiáticos. Um Samsung aqui, não tem mais nada de outro canto. O nosso telefone também é feito lá. E aí, é essa evolução que quando a gente fala da política pública de ZPE, que ela é capaz de fazer. É da curva de aprendizado, né? Você que não tem capacidade de internalizar aquele produto, porque tu ainda não tem nem massa crítica, nem capacidade financeira para adquirir, mas tu produz, tu cria conhecimento e tu vende para quem pode, e daqui a pouco tu tá detentor da tecnologia, detentor do negócio, e você que dá a regra do jogo. Então, assim, eu acho que é um exemplo claro que é em 20, 30 anos, né? A China, acho que é anos 60, 70, 30, 40 anos desse processo dos asiáticos como um todo. A gente fala China hoje porque é maior, mas eram os tipos asiáticos falados, Coreia, China, Tailândia, enfim, que esses países... E o Brasil, na época, era à frente. A gente era à frente, a gente era muito parecido com eles. Só que, à época, a gente partiu para uma política, aí falando de economia, né? Economista tem que falar de economia. A gente partiu para uma política de substituição de importações. E eles partiram para esse lado. Não quer dizer que a gente partiu para o lado errado, não. Né? Você pode agregar as várias coisas. O que a gente precisa é estar atento e, como diz aqui no Ceará, né? Pegar o cavalo selado correndo aí, não deixar passar. E a gente está com essa oportunidade agora com o hidrogênio verde, que a gente não pode deixar passar. A hora é essa. Pronto. Aí, aproveitando o teu gancho, Eduardo, de economia, assim, quais são as tendências, e aí também o gancho do hidrogênio, quais são as tendências que você, como economista, visualiza para o Estado do Ceará para os próximos anos? O que é que o Estado tem, né, como potencial para avançar, para evoluir, enfim, para a gente ser um Estado mais rico, né? Como é que tu vê a economia do Estado no futuro? Cara, assim, o Estado do Ceará já evoluiu muito, né? Mas ainda, aí falando de economia, que não adianta... Imagina... A provocação é essa, é falar de economia mesmo. Eu gosto de dar um exemplo assim, mais simples, para talvez com analogia todos possam compreender. Imagina na tua casa, tu tem 3, 4 filhos, 2 estarem super bem e 2 muito mal. Ou 3 muito mal e 1 bem. Tu não quer isso, né? Tu quer que todos vivam na tua casa mais ou menos iguais, nas mesmas condições, não iguais, ninguém é igual. Mas o Estado de Ceará, ele tem essa diferença social muito grande, né? Embora o Estado tenha crescido, a gente continua com índices muito baixo ainda de pobreza e tal nas regiões. Embora tenha evoluído muito, eu acho que isso é um grande desafio. E a trilha que a gente segue na linha da educação e tal foi muito que os asiáticos seguiram, né? Que você precisa formar as pessoas, enfim e tal.
Mas o estado de Ceará cresceu bastante, com muito desafio, porque, volto para o que eu falei um pouco atrás, a gente nunca teve a natureza do nosso lado no que era necessário à época, por conta da estiagem, da condição, as nossas secas todas foram tradicionalmente faladas, tem livros disso e tudo mais, que a pobreza vinha daí, por não ter a geografia favorável, digamos assim. Mas, por outro lado, com o passar do tempo e a tecnologia, essa geografia se tornou favorável com o sol e o vento. O que era ruim, do limão virou limonada, né, como o cearense gosta de falar. Mas o sol e o vento hoje é a nossa maior riqueza. E o turismo, com o nosso litoral, nossas belas praias. E hoje a gente conhecendo um pouco do sertão também, que como experiência turística bem explorada, é uma grande oportunidade de negócio também. Então, aí volto na educação, da tecnologia. Quando você tem educação, você tem tecnologia, você tem inteligência, e você consegue explorar, às vezes, o que era ruim e virar coisa boa. Eu acho que é isso, a oportunidade que essa nova geração, que essa turma está aqui no Ceará, tem que fazer e tem que explorar. Então, eu sou otimista, cara. Não tem como não ser. Eu sou otimista. Eu quando era jovem, com 20 anos, nos anos 80, era uma realidade totalmente diferente do que nós temos hoje. A gente evoluiu pra caramba, embora ainda seja pouco. E com a condição que a gente tem hoje, tecnológica, a gente vai evoluir com passos muito mais largos. Obviamente tem que ter cuidado com as coisas que acontecem, mas eu sou otimista. Ainda dentro dessa lógica aí de avanço econômico, Eduardo, aí entrando um pouquinho que hoje é a sua área na iniciativa privada, que é a questão tributária. Como é que tu enxerga a questão da reforma tributária para a nossa economia como país e até como Estado também, porque vai ter influência e interferência em tudo. Eu sei que a gente ainda está num processo de regulamentação. A reforma já passou, foi aprovada, mas enfim, a gente vai sofrer o processo de regulamentação, que isso ainda vai trazer muitas novidades. Mas qual é a tua visão como economista, né, como experiência que tu teve na administração pública? Como é que tu enxerga que essa coisa vai vir? Vai vir para ajudar? Vai de fato simplificar? Enfim, vai aumentar a carga tributária? Como é que tu enxerga isso aí? Pergunta é boa, viu, Eduardo? Aí é a pergunta do milhão, né? Não, mas assim, são duas coisas. Uma coisa, quando eu falo que eu sou otimista, é por isso. Eu tenho 57 anos de idade, cara. Eu saí do governo dizendo, não vou mais voltar. Eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que é consultoria. Eu vou ajudar as empresas com a experiência que eu tenho. Eu sei que quando a gente volta, a gente não volta no mesmo ponto que iniciou, a gente volta num ponto além. E eu creio com a bagagem, com o que eu adquiri, com a rede de relacionamento que eu tenho, com as pessoas que eu conheço, eu posso ajudar muito as empresas com a minha experiência, com a minha expertise e com o conhecimento adquirido, que é natural de qualquer ser humano. Mas, como eu te falei, eu tive muita sorte na vida de ter participado de alguns momentos históricos importantes e estar participando deles e ter levado isso comigo. Então, hoje, na nossa empresa, a Unipar BR, a gente tem 3 focos. Tem um na área tributária e fiscal, na área de recuperação de tributos, com parceiro em São Paulo, depois eu posso falar um pouco disso. Tem outro que é na área de fiscal, que são de incentivos e tal, para poder as empresas, que era uma coisa que eu sentia muito na dessa, as empresas vinham fazer os pedidos, então vão dizer, pô, podia ter pedido alguma coisa a mais aqui, faltou pedir direito, né? Você não pode dar além do que o cara pede, né? Então, muitas vezes, podia ter ajudado, mas não podia, né? Eu só quis aquilo, como é que você dá mais, né? Então, essa condição de entendimento, de compreensão que a gente tem, pode ajudar as empresas a ter uma condição melhor. Não é, em momento nenhum, para querer ganhar um pouco mais de Estado, não. É para a sobrevivência da empresa. Porque muitas vezes as pessoas não entendem. Se não der, ela morre. Se ela morrer, acaba aquilo que estava ali. E muitas vezes as pessoas pensam, atrair, né? Sim, atrai, beleza. E quem mantém o que está aqui, cara? Você não pode, você tem que manter a economia, você tem que manter a cadeia produtiva, você tem que manter esse mercado funcionando. Você não pode criar pontos de destruição, né? Mas a reforma tributária, não fugindo do assunto, né? A reforma tributária, em essência, Eduardo, ela é um grande avanço.
um avanço de lógica de tudo. Porque no Brasil, você se tributava no consumo, de quem produz, que é um grande crime. E agora você vai tributar, você tributava na produção, que é um grande crime. Agora você vai tributar na ponta, que é onde deve ser tributado, porque senão você mata a cadeia, você onerava muito a cadeia produtiva com os tributos, ou seja, você encarecia muito o cara começar a produzir alguma coisa, né, que não tem lógica, em todo canto do mundo é na ponta. E o IVA é um sistema que tem em todo canto do mundo, é conhecido, ou seja, é uma matéria assim, porque hoje a gente não é mais uma ilha, não tem mais distância de nada, hoje o mundo de fato é uma aldeia, o que acontece aqui um segundo depois você sabe do outro lado do planeta Terra, então as experiências exitosas estão aí, cara, é só tu olhar e trazer e fazer, beleza? Ok, o IVA é experiência exitosa em vários locais do mundo, mas tem o como fazer. E aí o Brasil tem um velho jeitinho do Brasil. Eu há pouco falei da história da ZPE, que a gente conseguiu mudar, porque a lei da ZPE, quando foi criada no Brasil, ela virou um grande coxa de retalho, que ela descaracterizou um pouco do que eram as ZPEs dos países asiáticos. Falei que a gente melhorou um pouco com o novo marco legal, depois da pandemia. Eu creio que a reforma tributária, o nosso IVA, é mais ou menos isso aí. Ele está uma coxa de retalho muito maluco, que a gente não sabe como ainda. O entendimento da lógica de tudo isso, ela é boa. A gente compreende isso. Agora, a reforma é necessária. É necessária e é boa. Agora, a operacionalização disso pode até mudar essa opinião que eu estou acabando de dizer. Ela pode ser tão complexa e tão complicada que, no lugar de ser bom, vire ruim. Essa é a preocupação. É como operacionalizar e principalmente dois sistemas ao mesmo tempo. Hoje é uma grande loucura, cara. Hoje é uma grande loucura. O manicômio tributário. A gente trabalha com recuperação tributária. O direito que as empresas têm, o brasileiro ele tem esse medo, né? Ele tem direito, ele tem medo de resgatar o direito dele, porque ele acha, não vou me meter com o governo, não sei o que, é melhor estar quieto aqui, eu não quero mexer com esse pessoal aí, não, ou seja, aí as coisas acontecem, né? Porque parece que não funciona. Mas toda hora, Eduardo, você que é do lado do direito, você sabe disso, a legislação muda todo dia. Sai decisão do STF, decisão não sei de quê, decisão não sei de quê, o que podia já não pode mais, só que tu vem no teu dia a dia da empresa fazendo como podia. Aí quando tu olha, tu fez um monte de coisa que podia, que não precisa mais, e tu estava pagando a maior. Na recuperação tributária, você faz bicho que tu paga amanhã, tu tem direito de receber de volta. É só isso. Eficiência. Só isso. Agora, com essa complexidade que tem o Brasil, a reforma tributária é um grande desafio. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar. O ruim é continuar como a gente estava, parado, sem fazer reforma nenhuma. Vamos enfrentar, vamos ter problema, ter dificuldade, não sabe que bicho é, não sabe, mas aí a gente vai ter que caminhar para organizar. A gente já começa ruim, porque começa com o maior alíquota do mundo de IVA, né? Mas enfim, mas começa. Vamos ter que nos virar. Mas enfim, vamos em frente. E nós prestamos serviço é que estamos bem também. Pronto, aproveitando, aí você falou um pouco da Unipar, né, da prestação de serviço, eu queria entender um pouquinho mais sobre a Unipar. Eu quero que fale um pouco mais sobre a Unipar, essa tua experiência de voltar para a iniciativa privada, como é que está sendo, né, essa volta, quais são os seus parceiros, quais são os seus clientes, se é até onde você pode falar, né? Como é que é o dia a dia hoje da Unipar? Fala um pouquinho para a gente aí da tua experiência como empresário. Tudo um grande desafio, né? Quando eu falo que eu sou otimista, eu não sei se eu sou só otimista, eu sou meio louco também, né? Mas eu acho que é um grande desafio e a vontade de mudar, cara, de fazer as coisas diferentes. Eu, pelo que eu aprendi, e aí eu imaginei a Unipar como eu podia ajudar estando do outro lado, né? Então, na Unipar a gente tem uma construção que começou lentamente, né? Porque primeiro eu tinha que tirar um pouco desse meu ar de setor público, né? De estar falando
muito do setor público, são 21 anos que não tem como não eu falar. tenho como não falar. Não, e é um tema de economia que eu gosto, né? Na grande verdade, eu sou economista por natureza, então a macroeconomia, para mim, é uma compreensão para você chegar no micro. A grande vantagem é que eu compreendo a macroeconomia e entendo a microeconomia. Então, eu acho que esse é o grande ponto de ligação e eu sei como você pode conectar as duas coisas. Eu acho que esse que é o grande mote. Mas eu passei um período, eu saí desde maio, eu passei um período aí de readaptação, de recomeço, né? Estou ainda no recomeço, mas agora muito mais focada, para tu ter ideia, para a gente descobrir a visão da nossa empresa lá. Nós somos hoje 4 pessoas na Unipar, são 2 economistas, um advogado, um engenheiro ambiental e vários parceiros, né? Parceiros, a gente tem vários, do que a gente construiu no tempo, tem uma turma de aposentados da Secretaria da Fazenda, são grandes técnicos, ex-secretário, é uma turma extremamente competente, que dá as aulas todo dia, tem amigos na área de energia, que também nos ajudam muito lá, e tem parceiros em São Paulo também, da área tributária, como eu trabalhava muito em atrair investimento, incentivo, eu tratei muito com executivos de multinacionais na área tributária e acabei criando uma amizade, de relacionamento, que muitos deles perduram por mais de 20 anos, independente de negócio, de ir para lá encontrá-los, eles ir para cá, a gente se encontrar, ir para casa de praia, enfim, amizade natural. Então, isso tudo agora a gente está reconstruindo com esses parceiros. A Unipar é participação, né? Então, esses parceiros todos fazem parte dessa união e participação que a Unipar. Esse nome vem, que é uma empresa, ela tem 18 anos, é uma empresa minha antiga, com um sócio americano, por isso que ela tem um BR. Só que esse cara ele acabou morrendo e aí a gente resolvi manter o nome em homenagem a um amigo aí que se foi. Era um cubano americano, morava em Miami. Legal, não sabia. A origem lá. Até outro dia resgatei com os meninos lá a nossa logomarca antiga era uma águia, né? Tinha uma águia, bem americanizado. Né? Mas, enfim. Aí eu resgatei a empresa e aí a gente está começando novamente, identidade visual nova, né? Tudo novo. É um mundo novo. E a gente focou em 3 coisas: fiscal, tributário e agora a gente colocou uma consultoria institucional. O fiscal vai da área, o tributário vai da área de recuperação tributária, que isso eu faço com um parceiro, que é a FL, que é uma empresa de São Paulo, ela tem uma base em São Paulo, tem a parte de tecnologia no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e outra aqui no Ceará, que é a Unipar. Certo. Essa empresa já recuperou mais de 6 bi em tributos. A gente tem na carteira de clientes Azul Cargo, Balduco, IBM, Sotrec, Hope, Dili, Vale, enfim, tem uma infinidade de empresas de grande porte que pode nos dar essa referência. Isso é um trabalho que eu faço em parceria com esse meu amigo, que é ex-América Latina da Danone, que eu conheci quando a gente trouxe a Danone para cá, e ele já tem essa empresa há mais de 15 anos, a gente era sempre para ser sócio, a gente nunca foi, porque era incompatível com o que eu fazia aqui, mas agora a gente firmou a sociedade e a gente trabalha juntos, ele lá, eu aqui, com um algoritmo próprio, desenvolveu a inteligência artificial própria, isso é tudo feito de forma virtual, de forma online, porque você pega pela base da Receita Federal, pela social. Pega a contabilidade da empresa e vai fazer ali a sua auditoria. Pega pela base da Receita Federal e pela social. Né? Aí o algoritmo é que roda tudo. A gente tem uma equipe fiscal só para PIS e COFINS, uma fiscal só para ICMS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro, e a equipe jurídica. E a TI. É um tripé. É o que a gente chama de equipe fiscal, equipe jurídica e a TI. Sem os 3 não dá. Não é aqui um advogado defendendo uma tese, e essa tese tal, vou fazer. Não. Tem todas elas. Quando o sistema roda, que o robozinho ele faz uma varredura fiscal na nota de 1 centavo a 1 milhão, se tiver na empresa. Quando ele faz essa varredura fiscal, ele encontra, vamos dizer, 3 grandes grupos. Os erros
naturais de apuração. 2, aquilo que tu sempre fazia e de repente deixou de fazer. Ele encontrou. E 3, é o que está dentro da máquina, que são as decisões dos tribunais, do COAF, todas as decisões que tem, e de empresas do mesmo setor, se a empresa da área de logística, já fez alguma de logística, o que foi que encontrou as teses que utilizamos. Está lá dentro do robôzinho. Quando ele puxa, já puxa esses 3 grandes pacotes. Né? Aí depois a questão de depuração disso, e a gente poder apresentar a empresas oportunidades. A gente apresenta a gente chama 4 faróis, em azul que é administrativo, em verde baixo risco, amarelo médio risco, vermelho alto risco. O empresário aqui decide o que ele quer fazer, médio, baixo risco, e aí a gente só cobra no resultado, na verdade, quando ele monetiza, né, quando ele realiza aquele recurso, e dá garantia da prescrição, de mais 5 anos para frente de tudo que a gente fez, nós respondemos qualquer coisa administrativa ou judicial do que foi feito. Então esse é o trabalho na área tributária. Da área fiscal, eu faço a questão dos incentivos. Né? Aí eu quebrei a fronteira do estado de Ceará. Né? Aí não só o FDI, mas a maioria dos estados do Nordeste, principalmente Pernambuco e Bahia, a gente faz da questão de incentivos estaduais, incentivo municipal, porque aqui no Ceará é FDI, aí tem o PRODEP, enfim, mas que é no Pernambuco, mas... Você pega a legislação que lhe permite ali os incentivos e vai fazer digamos assim, a implantação. Né? Obviamente o Ceará tem maior expertise, porque você tem conhecimento dos territórios. Então a gente faz tanto a questão estadual, como a questão municipal. Alguns municípios têm a redução de ISS, PTU e tal, tem incentivo às vezes em área, né, em galpões. Você faz o projeto para apresentar para o Estado, é assim? Cara, tu pega o investidor, mas tu pega o investidor, é mais ou menos o que eu fazia de forma privada. Você pega um investidor que quer entrar no estado de Ceará e precisa de apoio para poder se movimentar, para ir no estado, para pedir o apoio, para ir no município, saber qual é o melhor local para ele se implantar, se é município A, B ou C, dependendo da cadeia produtiva que ele está inserido, dependendo da sinergia que ele tem. E é isso que a gente faz, a gente pega o investidor e avalia para ele qual é a melhor condição, dependendo do negócio dele, de logística, para os municípios, melhor é tu ficar esse. Aí qual município pode dar melhor incentivo, melhor condição? Entendi. A gente localiza. No estado, tu pode ter melhor incentivo do FDI, qual é esse aqui? No Nordeste, tu pode ter incentivo de SUDENE. Então tudo isso, a gente faz os projetos, além de dizer a melhor condição, de fazer essa avaliação econômica do negócio dele, a gente faz os projetos para ele ter um incentivo. A gente faz da SUDENE, faz lei do PEN, na área de tecnologia. A gente faz os incentivos federais. Muitas vezes as empresas chegam, eu quero estar na ZPE, porque é tudo incentivado. Mas tu não pode, cara, teu negócio não é de ZPE, é outro negócio. Tu pode estar aqui, mas tu pode ter um recoff, tu pode ter um drawback. Então, os regimes especiais aduaneiros também, a gente dá esse apoio do que ele pode ter, e se for uma empresa que tem uma característica de estar em ZPE, para estar em ZPE, que é uma política pública, ela necessita de um projeto que tem que ser apresentado ao CZPE, que é o Conselho Nacional de ZPEs, que fica no Ministério da Economia, e esse projeto a gente tem expertise de fazer também, desde o momento que ele entra, cara, tua empresa de ZPE, beleza. Então tu vai instalar na ZPE, eu vou fazer teu projeto, vou viabilizar tu estar dentro da ZPE, e a gente faz esse projeto para implantar a empresa. Ou seja, hoje eu ajudo o Estado de Ceará a atrair negócio de forma privada. Entendi. Auxiliando o outro lado. Então, o empreendedor que muitas vezes desistia porque não tinha um bom apoio, um bom auxílio, alguém que indicasse o local certo, o canto certo dele fazer. Então, e por outro lado tem, né, o tributário, que é quem está rodando, que precisa se manter e tem recurso a receber e não descobriu, que foi o que há pouco falei, você continua atacante, só que agora você mudou o time. Né? Tem que fazer o gol. Eduardo. Você era o vendedor do Estado, porque obviamente você queria atrair para o Estado se desenvolver. Agora você é vendedor para a iniciativa privada, na perspectiva de você ajudar a iniciativa privada a se instalar, e não deixa de ajudar o Estado do mesmo jeito, né? Mas tem uma paixão, Eduardo, que é o desenvolvimento local. Então,
não deixa de ajudar o esse é o que eu criei agora, que a gente está chamando de consultoria institucional. Que é o terceiro, assim, o terceiro pilar do nosso tripé lá. Essa consultoria institucional, o que é? As coisas acontecem, cara, no município. As coisas acontecem na localidade, no município. Os impactos acontecem lá. E as coisas acontecem lá. E a gente falou há pouco de tributação, né? A tributação brasileira, eu acho que, em média, aí, 11%, 12% de todos os tributos arrecadados fica com o município, né? No fim das contas, não é isso? Eu acho que é por aí a conta. A gente analisando as contas dos municípios, do Brasil como um todo, mas somente aqui do estado de Ceará, você tem de 48% a 53% é folha de pagamento, que você não pode passar da prudência e tal. Bota uma média aí de 50%, fazendo um corte aqui, 50%. Aí tem mais 40% aí das verbas que a gente chama de carimbada, para as pessoas entenderem melhor. Saúde, educação, segurança, que são as verbas carimbadas. Então, na verdade, dá 90%. O município sobra 10% para rodar o resto da máquina dele, que ele é obrigado a ter. Quando o município está muito ajustado, muito bom, não tem bronca, não tem precatório, está show de bola mesmo, se sobrar 2% a 4% para investimento, é muito. Não, o município como Fortaleza, que tem aí 14 bi por ano, 4% faz um monte de coisa. Mas o município, que é a grande realidade da maioria do estado de Ceará, que é 400, 500 milhões ano, 4% não vai dar quase nada por mês. Não dá nem para tapar buraco de rua. Então, o que acontece? O município ele acaba ficando muito dependente do governo estadual, do governo federal, e hoje, de certo modo, aí, o legislativo com as emendas, que hoje tem bastante recurso, que pode ajudar muito os municípios. Então, qual a nossa visão? A maioria desses prefeitos eles estão tão presos no dia a dia, apagando um incêndio, porque o cara que vive, como a gente que tem empresa privada, que você vive num aperreio lá, no dia ali na correria. No bom cearense, você não consegue pensar em nada novo, né? Você quer tapar aqueles buracos, né? E aquilo você, 4 anos voa, cara, na administração pública. Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é dar um ordenamento no município, no planejamento estratégico, mas principalmente um foco no desenvolvimento econômico. Enxergar qual é a vocação do município. Primeiro, que a gente faz uma fotografia com dados de IBGE, dados macroeconômicos, mas com visita no município para compreender a realidade dele. Quando a gente compreende essa realidade, a gente entende a vocação, porque o número é muito frio. O estado de Ceará tem muita coisa engraçada. Por exemplo, tem uma rota aí da confecção que ela sai de Pernambuco e percorre parte de municípios do Ceará. Isso não vai achar em IBGE nenhum na vida. Isso passa lá. E é uma população nova que passa, que gera emprego, que gera renda. Como tu pode agregar isso para o teu negócio? Né? Tem municípios que tem uma vocação educacional, que ele tem uma população flutuante muito grande, que é o pessoal das cidades vizinhas que trabalha durante a semana e final de semana vai embora. Isso não está no número do IBGE. Mas ali tu tem uma mão de obra qualificada, jovem, pode ser call center, pode ser o que mais. Sabe? Então, tem município que tem uma feira tradicional dia de domingo, que é fantástica, extremamente desorganizada, não agrega valor. Isso pode ser um grande negócio. Tem município que tem um açude que não cria nada, não pode ter uma fonte de renda ali, né? E tem município que está ao redor de uma cadeia produtiva, talvez do calçado, da confecção. A confecção do Ceará tem vários polos espontâneos, somente de lingerie, flecharia é um caso, que nasceu espontaneamente. Você tem ali em Morrinhos também, que é outro caso. Afora, o litoral inteiro do oeste cearense, que veio da economia do mar, através do kitesurf, do esporte, né, que é a economia do mar, mais do esporte, mas que tem outras vertentes dentro da economia do mar, que podem ser aproveitadas além do turismo e do esporte, e como crescem essas cidades, sem plano diretor, sem nada, aí de repente o que é a galinha dos ovos de ouro pode morrer amanhã.
Então, o que é que a gente pretende? A gente pretende compreender com a vocação do município, criar esse polo de desenvolvimento, seja ele econômico, seja ele industrial, serviços, turismo, comércio, seja ele qual for, do modelo que ele for, criar ou um ou outro ou vários, criar a governança disso. Qual infraestrutura que precisa para isso? Se a indústria precisa de galpão, gente, tem uma turma aqui boa pra caramba em tecnologia, tem um Instituto de Tecnologia aqui, a garotada tá fervendo. Pô, a prefeitura tem um espaço para criar uma área de startup deles e criar conexão com os grandes centros do país, porque essa turma não tem fronteira. Tem o Sapiens, tem São Paulo Cubo, tem um monte, você conectou, ninguém segura mais. Então, quais são as oportunidades que o município tem? O que é que eu tenho? É envelopar a oportunidade do município e aí fazer o que eu sempre fiz, né? Tá debaixo do braço, que aí vem a segunda etapa, vender. Ver quais são as grandes feiras e eventos que tem desse setor, quem são os grandes players, a gente mapear e o network que a gente tem, conseguir atrair para o município. Com isso, eu creio que a gente liga várias pontas. O município arruma a casa para receber investidor, porque se ele não arrumar a casa, o investidor não vai. Eu estava falando com uma prefeitura outro dia, eu dei até um exemplo a eles, que a gente levou a indústria de calçados há um tempo atrás lá, e a prefeitura ofereceu um galpão, e era perto de um matadouro. E a empresa disse que não podia produzir. Que era uma empresa de marca internacional, conhecida, posso aqui citar a marca, mas no compliance, na regra deles, não pode estar associado a nada disso, né? Porque é insalubridade, não sei o que, aquele negócio todo. Então, esses detalhes todos que a gente tem conhecimento, a gente pode dar essa condição ao município para que ele se prepare e tenha condição de vender um produto. E mais uma coisa, Eduardo. Como eu falei há pouco, pela baixa condição tributária que ele tem de investimento, que não é culpa dele, ele precisa necessariamente pedir ao governo do Estado, ao Legislativo, ao governo federal, ele precisa de projeto. Ele só vai ter projeto se ele souber o que ele quer. Ele só vai saber o que ele quer se a gente identificar e dizer, bicho, tu precisa disso. Então, com isso, ele pode ter projeto, ele pode bater para eu quero exatamente isso aqui. E com isso aqui eu vou evoluir. E com um projeto bem feito, com certeza ele não vai ter negativa. Então, a gente se propõe a isso. Acho que eu falo, me empolgo, né? Porque eu gosto do tema. Eu gosto do tema, mas eu acho que eu acho que ele pode dar uma boa contribuição, cara. Não, mas não poderia explicar melhor. Você explicou muito bem o que a Unipar BR, né, veio fazer no mercado, né? Enfim, e que de fato vai ajudar a desenvolver as empresas e também os municípios, consequentemente Estado e por aí vai. Eduardo, cara, a gente já o papo tá bom, né? A gente já está aqui demais, um bom tempo, não. E é para você falar demais mesmo. Quem tem que falar aqui é você. Eu só levanto a bola. Quem tem que falar é você. Então, assim, a gente já está há um bom tempo. Eu queria começar o nosso bate-bola final. E aí eu vou te fazer algumas perguntas aqui, né, para que a gente também possa te conhecer um pouquinho melhor como pessoa, né? E para começar, eu queria saber assim, de ti, como é que tu faz, né, diante de toda essa longa carreira e belíssima carreira, como é que tu faz para equilibrar a tua vida profissional e pessoal? Tranquilo, cara. Minha família é a base de tudo. Eu sou pai de 4 filhos, estou no 4º casamento, sou viúvo, né, do último relacionamento que eu tive. Tive 2 casamentos anteriores. O primeiro, eu tenho 2 filhos, um de 35 e um de 27. 35 é médico, patologista. O de 27 é economista, trabalha comigo, é o meu braço direito e esquerdo, que é o Leonardo, que é um cara extremamente competente, especializado, morou no Canadá e tal. Aí eu tenho a Giovana, que é minha filha de 21 anos, que faz psicologia, e tenho o meu filho menor, de 11 anos, que mora comigo, enfim, que a mãe faleceu, e é quem me ensinou a ser pai, a ser mãe, e aprender um pouco mais disso. E hoje eu sou casado com a Tereza, que tem 2 filhos, é o 2º casamento dela. A gente está junto aí, fruto da pandemia, há 5 anos, e a gente aprendeu uma forma legal do que o amor, né, de poder construir tudo isso com essa turma toda junta, de amigos, de filhos e amigos, eles se dão super bem entre eles, a gente está sempre junto. Aquela casa do domingão, do sábado, do final de semana na praia, todo mundo junto,
aquela farra junto, todo mundo é amigo. Eu não sei nem se eu sou pai, eu sou amigo, eu sou filho deles. Bacana. A gente tá junto sempre. Né? Belo depoimento. Show. É muito bacana. E assim, tem algum esporte, tem algum hobby que tu também coloca Cara, no eu sou meio da... inquieto, cara. Eu sou inquieto. Eu adoro tudo. Eu já joguei futebol de salão, já joguei basquete, aí jogo ping-pong com os meninos, né? Às vezes estou jogando videogame. Videogame não é esporte, não. Acho que eu tenho um vício no FIFA, que é pra me desestressar. Eu chego em casa, cara. Não sei se não é esporte, não, mas que é uma baita de uma indústria hoje, viu? Eu chego em casa para desestressar, eu tenho que jogar 2 partidinhas de FIFA, aí eu dou uma relaxada. Mas o que eu gosto muito de final de semana, eu sempre fiz muita trilha nas praias do Ceará, adoro, né? 4x4. Mas eu adoro quando eu vou pra praia e sertão, interior. Eu adoro essa vida, assim, de viajar e estar nesses locais. Para mim é a natureza, estar próximo da natureza, do mar. É tudo de bom. Não dá mais para fazer kite, nada disso, porque eu tenho medo de pegar a queda e depois não emendar tudo de volta pro mesmo canto. Mas eu diariamente, desde os 15 anos, não diariamente desde os 15 anos, né, porque falha muito, mas eu sempre fiz academia, sempre fiz. Eu gosto, tem gente que não gosta de academia, só saca a academia. Eu adoro. Todo dia de manhã eu vou, eu me desestresse, é saúde, eu acho legal. Bom, sei que a Unipar já tem, como você disse aqui no nosso papo, 16 anos, né? Mas nessa retomada agora de 2024, quais são os próximos passos, assim? O que é que tu pensa para a Unipar? É uma criança de 16 anos. 2025 aí. Cara, são esses 3 projetos que eu te falei, essencialmente, mas o grande desafio é esse outro da consultoria institucional, que é uma coisa nova, eu não conheço ninguém que esteja fazendo isso, né? Então, é uma coisa nova, a gente precisa compreender, na grande verdade, aquela coisa que você faz, combinou com os russos, né? Ninguém combinou com os russos ainda, como será a aceitação disso dos gestores públicos, dos prefeitos, mas com o que a gente tem conversado, a gente tem tido uma boa receptividade, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, e o grande desafio eu fiz um lançamento na Expolog, da Unipar, um coquetel de lançamento, com os amigos, e eu disse, cara, o meu principal objetivo nesse coquetel de lançamento é que me tirem, no popular, que é a placa branca, né? Que me tire a cara do cara do Estado, né? Eu estou na iniciativa privada e eu estou aqui para ajudar. E eu quero que as empresas, os empresários me enxerguem dessa forma, que, de alguma forma, se eu puder ser útil, aproveitem essa minha experiência, que eu possa ajudá-los. Se não puder também, não há necessidade nenhuma de nada, né? A gente demorou um pouco lá com a equipe, a gente fazendo a visão do negócio, né? E há, né, a turma nova que tá lá, um monte de palavra bonita, de efeito, eu disse, pô, tá bonito pra caramba. Mas não sinto esse negócio. Eu não sinto. Para mim, você tem que viver o negócio, cara. Ou seja, tem que ser o propósito. Gente, você tem que entender que esse é o propósito. Bota na tua cabeça que é o que tu vai fazer. Mas, de fato, tu vai fazer. Isso não é para inglês ver, não. Aí, no final, ficou. O nosso foco é o resultado do cliente. Hoje mesmo, eu estava fechando um contrato. Aí eu estava lá fechando com o Léo. Aí, escrevendo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Disse, cara, isso vai ser o melhor para o cliente? Não, mas para a gente, não. O melhor para o cliente. Então, o que acontece? Até mesmo na forma da gente cobrar, no mínimo 50% é no resultado. O que a gente cobra antes é só o trabalho técnico, porque são horas trabalhadas e tal, porque aí não tem jeito. Eu sou obrigado a pagar e também não posso fazer filantropia, né? E também não sou Estado, né? Sou iniciativa privada. Mas o lucro efetivo, ele está no resultado. Se ele tiver resultado, a gente tem. Isso é uma coisa que é difícil, cara. Isso não é fácil, não. Mas é propósito, porque eu acho que é justo, né, sabe? Porque muitas vezes as consultorias ficam muito queimadas por isso, né? A turma quer dinheiro, eu sei que de fato demora, porque muita coisa não depende do profissional liberal, como nós, né? Porque a gente depende de muita coisa, você do judiciário, da resposta que demora pra caramba e teu resultado vai demorar pra caramba. O nosso é dos processos
que correm ou no Estado ou nos entes federais e tal, para dar essa resposta. Isso tem uma certa demora. Mas a gente é obrigado a bancar isso para poder... É um propósito que a gente fez para poder a gente garantir o resultado do cliente. Eu sei que isso é um desafio, mas isso acontecendo, o resto, eu digo sempre para os meninos lá, cara, tenham calma. O resto vai vir depois, calma. Legal. Cara, e como mensagem final, assim, Eduardo, o que é que tu deixaria pro público, assim, empreendedor, pro empresário que já está na batalha do dia a dia, com a tua bagagem aí, de visão dentro do Estado e agora voltando para a iniciativa privada, o que é que tu deixa de mensagem? Eduardo... Apesar de você já ter deixado muitas aí, mas, enfim, uma mensagem final. Aqui. Tu sabe que eu tive também outra sorte na vida, que pior que eu nunca contei os anos, mas assim, pelo menos mais de 10 anos, eu fui conselheiro do Sebrae, né? Do Sebrae Ceará. Sim. E fui cliente do Sebrae quando eu tive empresa de imóveis lá em Sobral, Mobília. Fui cliente do Sebrae, fiz Empretec, eu acho que ainda tem Empretec, né? Não sei. No Sebrae, eu fiz e vivi esse mundo, e como todo pequeno empreendedor, eu batia falta, corria para segurar a bola, e depois eu batia escanteio, segurava a bola do outro lado. Você é vendedor, você é o financeiro, você é cobrador, você é entregador, você arruma as coisas, carrega coisas nas costas. E eu fiz isso a vida toda. Bicho, e adoro. Eu acho que tu entende o teu negócio quando tu vive o teu negócio, quando tu sente o teu negócio. Eu vou dizer duas coisas aqui, eu não sei quanto é que está meu tempo. Não, uma que eu aprendi numa palestra quando eu tinha, começando minha carreira, acho que 21 anos de idade, na faculdade, eu assisti uma palestra, acho que até pelo Sebrae, não me lembro mais que era um palestrante. Mas o cara falou que ele foi trabalhar numa fábrica de sabonete, para ser executivo, e ele disse que tinha que sentir aquele negócio, né? Aí o que é que ele fez? Ele comprou um sabonete da marca, tomava banho com ele, mordia ele, para sentir que ia trabalhar, embora a função dele fosse executivo, mas ele queria entender o negócio que ele ia trabalhar. Isso ficou na minha cabeça. E agora, acho que sábado passado, menos de 7 dias, eu maratonei na série da Netflix do Ayrton Senna. Recomendo quem não assistiu, muito bacana. Eu estou fazendo propaganda, né? É isso. Mas muito bacana. E uma das coisas interessantes de vocês observarem é que quando ele entra no carro, desde pequeno você tem que sentir o carro. Aí o cara aperta o cinto, ele manda aperta mais. Eu preciso sentir o carro, sentir o motor, eu preciso estar integrado com a máquina, senão eu não vou chegar lá. Então eu acho que o conselho que eu dou para o empreendedor, para o empresário, é que ele tem identidade com o negócio dele. Se ele não tem, cara, é porque não é o negócio dele. Ele procura aquilo que dá prazer a ele. Dinheiro vai ser consequência. Eu sei que a gente tem necessidade de pagar as contas porque boleto não para, mas ele tem que encontrar aquilo que dá prazer, que dá tesão, que ele vai, que ele não sabe nem que oração, que já perdeu o tempo, porque é tão prazeroso que o dia corre fácil. Então o que eu aconselho é isso, é que você busca aquilo que te dá, que tu faz com amor. Cara, quando você faz com amor, para os outros é tão complicado, para ti é tudo muito fácil, porque tem a tua compreensão. Eu acho que a paixão no teu negócio, no que tu faz, é o que muda tudo. Show. Eduardo, cara, faltou eu te perguntar alguma coisa que tu tenha querido falar e eu não te oportunizei. Eu falei demais. Não, mas fica à vontade, cara. Se tiver faltado alguma pergunta assim que... Faltou só agradecer duas coisas. Você é advogado, Eduardo, mas você devia ser entrevistador. Você deixa a pessoa tão à vontade, tão bem, que a gente fala até que não devia falar, né? Fala até segredo da vida que não devia falar. Eu acho que é só parabenizar vocês aí. E eu tenho certeza, pelo que eu falei no início aqui, fora aqui dos microfones, no in-off, contigo e com o Carlos Henrique, e vocês fazem isso quase como uma paixão, né? Como um esporte. Uma espécie de melhorar a nossa comunicação, de trazer também para o público, né? Histórias como a sua. Porque vocês têm outra vida profissional, ou seja, vocês fazem isso como uma paixão. Eu acho que é um pouco que eu falei agora no final da minha fala. O nome é lindo, Fala Empresário, e eu acho que vocês têm tudo, cara, para
para fazer sucesso. Eu quero que quando vocês tiverem sucesso, aí me chame de novo. Claro. Para vir aqui. Você sempre vai ser nosso convidado. Sinta-se sempre aqui, convidado. Para brindar com vocês aí o sucesso, que eu tenho certeza que esse momento agora de vocês é mais um tiro de partida. Tá? É um tiro de partida, vocês vão longe aí. Eu achei muito bacana o formato, a forma que vocês deixam a gente à vontade, a forma que bate o papo. Show. Parabéns aí. Obrigado, Eduardo. Até a Prazer. próxima. Até a próxima. Obrigado.